Uma dúvida que eu fiquei só se chegou a comentar mais ou menos a ordem de relevância que você tem para as empresas, né? Para tomar a decisão de comprar ou não uma empresa, que Isso. seria o macro, o setor, a empresa e a governança. Isso. O management, né? Nesse sentido, eu queria te perguntar a respeito dessa conversa do macro para o micro no seguinte ponto, assim, o macro, querendo ou não, ele meio que se desenvolve no dia a dia, né? Por exemplo, essa semana tem payroll, beleza, você vai ter o dado. Aí na próxima semana você vai ter alguma outra informação. Quando é que você, ou de que maneira você recebe esse conjunto de informações conforme o tempo vai passando e sua cabeça sobre o macro se altera a ponto de você vender uma tese que você gosta muito, mas porque seu entendimento a respeito do macro se alterou? Tipo, como que funciona esse processo de alteração do pensamento macro a ponto de tomar uma decisão de tirar uma queridinha da sua carteira? Tá, legal. Primeiro, a sua pergunta é capciosa e inteligente, né? Como é que é o peso também, assim? Você dá o peso mais para o macro ou dá para o micro? E quando você estava lá para o micro e as coisas mudaram, como é que você faz? Se o micro está lá, o que você viu, e você puxaram o teu tapete por outro motivo. É quase isso, né? Primeiro é que você tem que pensar nisso antes. E se puxarem meu tapete? E no Brasil não se preocupa que vão puxar teu tapete. Entendeu? É igual assim, ir à praia com o celular no Rio de Janeiro. Você não pode dar mole, né? Você tem que estar mais ou menos ali. Infelizmente, aqui no Brasil, isso aqui, né? Assim, estou falando que eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas assim, é verdade, você tem que estar pensando nas condições de risco. A primeira coisa, por exemplo, quando no macro, quando é que você dá peso agora? Com os juros reais mais altos, você tem que dar um peso grande. E o Brasil está passando a ponte da agonia, na minha opinião, para o outro cenário. Mas pode ser que a ponte colapse ou pode ser que a gente volte 2 casinhas nesse jogo. Então, por exemplo, eu hoje aumentei muito o setor financeiro, que eu citei aqui algumas coisas. Por quê? Se eu tiver errado e a gente ficar com IPCA mais 6 ou plus isso e subir. Bom, eu prefiro quem suga o CDI do que quem é sugado pelo CDI. Então, é um pouco do jogo do ganha-ganha. Então, você pega, mesmo nas plataformas, você está outra empresa aqui da BTG. Eu tenho um tremendo banco de investimento. Está crescendo, está aumentando o crédito, está se apropriando desse crescimento maior do Brasil, do agro, que eu estou te falando de bom. Mas também está ali no CDI, entendeu? Na parte de distress, ele vai emprestar para a empresa a 15% ao mês, é uma taxa absurda. Então, assim, ele se beneficia de quem também ele suga o CDI. Então, assim, é um cenário um pouco do ganha-ganha. É claro que ele também não ganha se voltar. Mas se as pessoas tiverem que voltar 10 casas, ele vai voltar 1, 2. Então, primeiro é esse processo. Outro processo é assim, que não tem jeito, né? Então, nesse processo de, vamos dizer, vou parafrasear a ata do Banco Central, de aumento da incerteza, você fica mais humilde. É sábio você ficar. Então, assim, se eu quero apostar numa empresa do varejo, mas do setor, eu vou estar comprado em alguma coisa no varejo, mas eu também vou estar vendido em alguma coisa no varejo. Vamos tentar arriscar menos, porque se o cenário macro também se deteriorar, eu posso até perder nessa empresa, mas eu vou fazer a proteção meio com uma coisa parecida. Então, por exemplo, eu estou mais animado com o setor de tecnologia, a Bolsa Americana, do que com o Brasil até agora. Hoje, a maioria da minha posição está fora do Brasil e eu escolhi como país síntese, que já é normalmente que é os Estados Unidos, e ainda por cima com tema de tecnologia, porque eu acho que é simples e essencial. Mas eu protejo as minhas posições lá fora com outras posições lá fora, o índice lá fora. Porque a descorrelação com o Brasil é bastante forte. Então eu prefiro proteger um pouco o Brasil, principalmente com índice e tudo mais, e proteger lá fora a mesma coisa. Então, você tentar fazer com pares para você não perder a descorrelação. Porque, assim, o meu cliente não tem jeito, vai estar olhando a performance do mês, performance em 3 meses. Então, se eu tiver uma descorrelação de um curto prazo que eu acho que vai convergir, não adianta nada, por exemplo, eu dizer que eu acho que o preço do petróleo justo é $70, se eu acordei de manhã, que nem a gente acordou aqui hoje quando está sendo gravado, Israel atacou uma embaixada da Síria e do Irã. Que é uma coisa mais séria, né? Um diplomático, ou seja, atacou diretamente o país. Tudo bem que é para matar um cara que ele achava que era terrorista, mas eu falei assim, é um fato novo. Sim.
Eu não consigo dizer exatamente qual é, mas assim, vai ter consequências. Então não adianta, o petróleo está indo para perto de 90. Então como é que eu estou nisso? Eu já tinha um viés de ter empresa do petróleo. Assim, é curioso, né? Como é que você tem que também ser um pouco contrarian no Brasil, né? Eu tenho a posição pequena, eu fiz um pouco em opções, mas eu acho que a Petrobras está tudo incluído, está priced for destruction. Uhum. Ela não pagou um dividendo extraordinário, mas parecem que fizeram uma grande fogueira de óleo quente lá com o Petrobras e queimaram aquele dinheiro todo. Eu acho que não vão queimar aquele dinheiro todo. Eu gostaria muito mais que fosse algo convergente, né? De novo, eu acho que dá voto você pagar o dividendo para a União, para fazer Minha Casa Minha Vida e mais, e tratar o investidor, para ele não ficar em greve, um pouco melhor. Uhum. Acho que isso daria voto, inclusive. Sim. Espero que do tempo isso vá convergindo um pouco, que eu acho que é a racionalidade. Mas mesmo que não seja, né, o juro do Brasil é alto, ela ainda está com uma estrutura de capital que não estava errada, então ela bateu dívida, ainda está aquilo numa reserva. Eu não acho que vai pagar, infelizmente eu acho que não vai pagar, mas eu acho que não vai também fazer investimento M&A que vai queimar absolutamente o dinheiro. Pode até fazer investimento em renováveis com uma taxa menor, mas não vai queimar, mas é uma coisa interessante. Então, eu achei que foi uma oportunidade de compra. Uhum. Só que eu acho que você tem que estar sempre protegido. Então, você comprou? Com opções, eu te comprou. Uhum. A gente comprou. Eu tinha uma posição, dos riscos menores, e parte era opção, e parte era em call, para você não perder principal se realizasse. Uhum. Mas caiu, eu tinha um viés um pouco de alta do petróleo em si. Eu acho que uma coisa interessante da Bolsa, para você mudar de opinião quando puxarem teu tapete, que foi a sua pergunta, é que você tem que estar na liquidez atualmente no Brasil. Uhum. Ou seja, ninguém está discutindo se a Bolsa está barata, né? Por múltiplo, por tudo mais. Historicamente, a gente sabe que está. Então, você não precisa ir muito na segunda linha. Uhum. Você vai na primeira linha, nas empresas líquidas. As empresas líquidas têm uma vantagem. Se as variáveis macro mudarem ou você mudar de opinião, você consegue fazer uma gestão ativa. Uhum. Hoje, se você tiver numa ação de segunda linha, no mercado com a liquidez deprimida, e chega um gringo que tem 5% da empresa e resolve vender, que é irrelevante para ele, vai destruir o papel. Uhum. Então você tem que saber um pouco disso, né? E aconteceu N exemplos disso. Ou você tem que acreditar o mais importante, né? Como o Taleb diz, né? O Papa do risco, né? O que você sabe, o que você não sabe sobre o risco, né? Uhum. Então, assim, pode mudar o controlador ou o controlador. Você não tem cláusula antidemência normalmente nas empresas, né? Uhum. Fazer uma grande besteira e você faz parte. Você vai ter que ter ali. Então, você tem que ter... Então, acho que agora é um equilíbrio muito grande, acho que entre os setores e porque a incerteza está maior. Uhum. Então, é preferível você ser mais assertivo. Sabe aquele joguinho de argola? Sim. Em que você vai no parque de diversões e que você ganha 100, mas todo mundo quer ganhar R$1.000, que tem que entrar na cabeça do cachorrinho, que vai não sei o que lá e descer. Acho que ninguém nunca acertou aquilo. Mas é da psicologia humana querer ganhar R$1.000 e não querer ganhar o 100. Sim. Né? Então, assim, isso para a pessoa física que está escutando, às vezes quer ganhar em opção de Oi, em opção de Americanas, que são empresas de stress. Não, o jogo com mais é igual jogar na loteria. Eu tenho horror de jogar na loteria. Eu não gosto de cassino. As pessoas assim, não, você gosta de jogar. Eu falo assim, detesto jogar. Mas você não está na bolsa? Zero jogo. É tudo um processo e assim. E quanto mais o dinheiro é meu, grande parte é dos sócios aqui, mas é a responsabilidade. Não. Então tem zero jogo nisso aqui. Então, loteria, cassino, que as suas chances são contra você, não. Você tem que fazer as chances serem a favor de você. Uhum. Por isso que gestão também é onde você menos acerta você fazer o cálculo.